Irmã Cléo, qual que é, assim, no geral, qual a maior dificuldade que uma irmã ex-CCB vem procurar com a irmã? Qual que é a maior dificuldade que ela tem? Qual que é a maior dor que ela tem? Em termos de dor, porque quando elas vêm, né, elas vêm com a necessidade de Deus, mas a gente pode falar sobre isso depois. Mas a maior dor são aspectos no casamento. Questões assim de autoritarismo, área sexual, abuso físico, abuso emocional, Nossa. traumas assim terríveis. Eu trabalho com aconselhamento bíblico já há quase 30 anos, né? E a gente sempre acha que já viu tudo, né? Mas nesse contato com mulheres, né, vindas da CCB, eu via isso às vezes em filmes, né? Aquela seita que tem, né, nos Estados Unidos, documentários, né? Então, isso me chocou bastante no sentido de falar, puxa vida, isso existe. Isso acontece mesmo, né? Essa questão do marido, ele manda, e ele, mesmo que ele faça o erro, por exemplo, eu recebi inúmeros casos que o marido adulterou e sempre se dava um jeitinho de que ela que estava errada. Que era culpada. Que era a culpa dela. Então, elas vêm com esse sentimento de culpa muitas vezes que elas não têm, né? E é trauma, né? Elas vêm carregadas com esses traumas, porque elas acreditam que elas são culpadas. E elas acreditam que aquela forma que elas vivem o casamento na CCB era o correto. De repente, elas abrem que não é aquilo. Então, é muito triste, assim. E sem contar que já vêm esses abusos, muitas vezes, dos familiares. Então, ela já vem com problema com os pais, aí vai para um casamento, porque elas relatam que o casamento é por revelação, não é um casamento que tem um preparo, que namora, que conhece. É muito parecido com o Islã, né? Eu falo que é muito parecido com o Islã mesmo. Mas eu acho que ainda é pior. Eu vou te explicar por quê. Dá uma olhada na nisso minha aí. percepção. Continua falando, não para, não. Mas eu vou conseguir continuar falando? Eu não sei. Eu vou. Olha o cheiro disso, gente. Acabou de chegar, então. Pessoal, domínio próprio, exercendo o domínio próprio na mesa. Então, o que acontece? Elas, no caso da congregação, porque no islamismo existe aquela coisa do prometido, né? Como também é no judaísmo, né? O prometido. Então, a criança ela já sabe com quem ela vai casar, já existe isso. Agora, pelo que eu entendo na CCB, não funciona assim. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela, sei lá, de repente ela tem interesse por alguém e se for confirmado, buscar a palavra. Vai buscar a palavra, gostando ou não gostando, confirmou, casa. Então, aí elas casam e elas, tipo, não era isso. Não é essa pessoa. Assim, eu tenho casos que são bizarros, assim, de traumas, inclusive pessoas que eu ainda estou tratando, né? Nossa. E tem coisas que tem que ser tratado psiquiatricamente ou psicologicamente. Por exemplo, eu estou me lembrando aqui agora... Além do evangelho. Não que seja só esse, mas esse é o que veio à minha mente agora. Eu peguei a ECCB... Ela estava já pronta, que eu digo, porque ela já estava toda estruturada para cometer o suicídio. Meu Deus. Aproveita que aquilo está falando, vocês vão já comer um pastelzinho. Gente, acabou de chegar Juarez, comeu, virou freguês. Vai aí nesse QR Code agora, o horário da fome. Cléo continua falando. Biblicamente, provocar os irmãos é pecado. Enquanto vocês comem, vocês estão me perguntando, vocês estão pecando. Só para vocês entenderem como é que funciona, né? E aí o que acontece? Ela tinha tanto trauma, tantas dores na alma, que ela já estava partindo para o suicídio. E fora o contexto familiar anterior, ela casou com essa proposta de revelação e confirmação, de buscar a palavra e confirmação, mas aí o marido não correspondia sexualmente.
e ela não podia voltar atrás. Então, não se assumiu isso de forma alguma. Cara, você acredita que o irmão aqui tá assistindo o vídeo e não deixou o like ainda? Não se inscreveu no canal? Não compartilhou? Tá esperando o quê, meu brother? Deixa seu like aí, like. Se inscreve no canal. Aí ela teve o primeiro filho, ele rejeitou. Meu Deus. Teve o segundo, ele também rejeitou. Inclusive, ele dizia que não era dele, porque ele não correspondia sexualmente, né? As poucas vezes que eles, né? Então, ela veio carregando todas essas questões e chegou a um ponto, eu não aguento mais. Porque isso tudo era escondido, isso tudo era velado, porque como é que você fala que algo que foi confirmado, revelado... Aí pronto. Né? Como você vai contra Deus, né? Como Eu tô com dó da Cleo aqui falando isso, e a gente exatamente. mandando ver. Fica tranquilo, Deus está vendo, fica tranquilo, tá? Mas então, depois assim, o Nata vai revezar, ele vai tomar a frente e você come. tá, vamos, mastigando aí, Nata, aproveita trabalho com mais em um, equipe, né? Vamos trabalhar em equipe. Então, assim, aquela questão também do peso familiar colocado muito sobre a mulher, ela que é responsável por educar o filho, ela que tem que... Mas estranho, né? A conta não fecha, né? Não é o homem que é o... Cabeça. Ordena Isso. em tudo, faz aquele massacre psicológico, Isso. mas ao mesmo tempo ela que tem que Ele fazer é tudo. omisso, exatamente. Então elas vêm assim, né? São várias as dores, mas as que elas trazem, que eu tenho acompanhado mais, é essa questão mesmo de abuso físico e emocional. É o que a gente mais tem recebido, assim. E hoje, lá no meio dessas irmãs, tem alguém que o Senhor também libertou o esposo reconheceu todo esse tempo que fez isso com ela, pediu perdão, hoje vive uma vida diferente. Então, esse caso que eu estou citando foi um verdadeiro milagre na família. Por quê? Porque além dessa questão dele específica, né, pessoal, que eu não questiono e nem condeno o problema dele, porque ele também veio com traumas, ele também passou por situações terríveis na sua infância. Então, eu entendi a situação dele. Só que, além disso, ele era totalmente hostil para com ela. É como se ele apenas usufruísse das quatro paredes, da roupa lavada, passada, não aceitava diálogo, nada. Era um hotel 5 estrelas. Pronto. Ele pagava diária. Pronto. Inclusive, chegava tarde em casa, então não tinha diálogo, nada. Meu Deus. Só que eu fui, né, ela veio para o trabalho, veio, né, pelo Instagram e procurou. Aliás, não foi nem ela, foi uma amiga que viu a situação dela, sabia que ela ia fazer esse serviço, entrou em contato comigo, pediu socorro, né? E aí foi assim que ela chegou. E eu fui trabalhando com a vida dela, trabalhando. E esse homem começou a ver o que estava acontecendo, porque você falou do acompanhamento psiquiátrico. Uhum. Então, ela veio já fazendo acompanhamento psiquiátrico, com um diagnóstico de bipolaridade, inclusive, alguns transtornos, depressão profunda. Nossa. Então, ela veio nesse quadro, ela estava acamada já, ela já estava totalmente entregue. E esse homem era com essa mulher que ele vivia e convivia. E, de repente, ele começou a ver mudança. E ela vinha, trazia situações, a gente passava o conselho, orientava, e foi vendo mudanças. De repente, ele me procurou assim. A gente teve um problema na tecnologia, né, durante o atendimento, e aí ele apareceu para consertar. E aí ele me agradeceu, né? Olha, eu quero agradecer o trabalho que você tem feito com a minha esposa, tal, não sei o quê. Tá, tudo bem. Aí depois ele me procurou no privado do WhatsApp, que é um grupo que a gente tem, né, para o evangelismo, assim, se interessando em fazer também o evangelismo. Aí eu indiquei e ele foi fazer. Só que eu não sei o que está acontecendo, né? Uhum. E foi fazendo. De repente, ele passou um longo período, ele me procurou.
Falou, Cléo, eu assisti às aulas e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu entendi o Evangelho Santo e eu Deus. quero mais, né? Deus. Tá. Só que assim, era um contexto apenas de salvação. Ele ainda não tinha sinalizado mudanças Como nas marido. relações, na relação conjugal, na Aham. relação afetiva. Aham. O que é natural, Natural. não tem problema. Vai ser um é um fruto agora, processo, né? isso. Uhum. E aí ele começou a assistir. Aí eu trouxe um conselheiro também para trabalhar, né, com a vida dele. E ele foi acompanhando. De repente, ele começou a procurá-la. Ele começou a conversar. Ela conseguia confrontar. Eles conseguiam falar das dores um para o outro. E isso foi evoluindo. O que aconteceu? O que acontece hoje? Hoje ele está sendo acompanhado pastoralmente. Porque aí, nesse processo todo, eles foram para uma igreja, se batizaram nessa igreja, e a gente está vendo o impossível acontecer. Meu Deus. Porque agora ele está, bem gradativamente, cumprindo as suas funções, ele está aceitando desenvolver o seu papel, Santo. não aconteceu o processo como deve, como é esperado, como Deus espera dele, Uhum. mas o que aconteceu? Ele passou a ter disposição, ele passou a querer mudança, porque ele não queria mudança. Isso. Ele não Tava queria fechado. mexer nas feridas dele. Ele não queria ser confrontado. Então, agora ele aceitou o desafio. E a última mensagem que ele me mandou, um texto enorme, confessando os seus pecados, Glória a confessando as suas dificuldades Glória e a Deus. pedindo ajuda. Glória a Deus. Então, para responder a sua pergunta, sim, a gente percebe o caso das mulheres passarem por essa mudança, o marido observar e falar, eu quero isso para a minha vida. E a gente tem também o contrário, alguns homens que eles vêm para o trabalho de evangelismo, cujas esposas ainda estão endurecidas. Mas é mais ou menos o testemunho do Nata, né? Eles têm esperado, eles têm tido sabedoria nesse sentido, e algumas também têm vindo depois. Então, a gente tem os dois lados, mas é mais a mulher que vem e menos o homem.